Graça e paz, igreja. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua casa e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quantos vieram aqui para ser abençoado? Sair daqui cheio da graça e do poder do Senhor, cheios das bênçãos do Senhor. Abra comigo então, querido, minha querida, o Salmo de número 127. Salmo de número 127, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos falar sobre um tema muito relevante, importante, especial, chamado família, tesouro de Deus. A família como um tesouro de Deus para a nossa vida. E tenho certeza que Deus vai abençoar muito o seu coração. Se você tem uma perspectiva equivocada, errada, acerca da família, que o Espírito Santo reverta isso no seu interior, no seu coração, querido, porque família é algo muito importante para o coração de Deus. A Bíblia diz que existem apenas duas instituições divinas. A primeira delas é a família. Deus criou lá no Gênesis, Eva, Adão, e ali criou o primeiro lar, a primeira família, os nossos pais, através dele, toda uma geração de homens e mulheres, alguns crentes, fiéis ao Senhor, outros infelizmente desprezando a graça de Deus. Mas, amados, a segunda instituição de Deus é isso aqui, a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, são as duas grandes instituições, e nós temos muito prazer e alegria em falar sobre isso. Família como tesouro de Deus. Família é um grande tesouro de Deus. A família é um projeto de Deus, é uma ideia de Deus, é algo maravilhoso que Deus criou, tanto é que a família se encontra no eterno propósito de Deus, o famoso EPD, eterno propósito de Deus. Pastor, qual é o eterno propósito de Deus? A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 8, que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, amém? Quem quer ser parecido com Jesus, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser uma bênção na minha família. Levanta as duas mãos bem alto e fala: Senhor, que a minha família seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu profetizo vida, restauração, bênção de Deus, favor divino sobre a minha casa, sobre a minha família, a presença gloriosa do meu Deus, do meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos falar sobre isso, a família, tesouro de Deus. Nós sabemos, queridos, que a família tem sido constantemente atacada, pelos nossos governantes, políticos, pelos nossos legisladores, muitas vezes, pela mídia principalmente, através de programas contrários ao que a sociedade chama de família tradicional, ou família cristã. Mas nós somos cristãos, nós cremos nisso, na família tradicional, na família cristã, apesar de falarem que existem outros modos de família, outros modelos de família, assim que eles chamam, nós cremos na família tradicional de Deus. Nós somos, pode nos chamar de careta, de fundamentalistas, de ortodoxos, de tradicionais, de quadradões, pode chamar do que for, querido, mas nós cristãos somos a favor da família tradicional, composta por homem e mulher, e de preferência homem e mulher de Deus, para ter uma família abençoada, uma família de Jesus. Então ela tem sido constantemente atacada, porque Deus sabe a importância da família, o diabo também sabe. Os especialistas chamam a família de célula-mãe, célula-máter da sociedade. Mas essas pessoas, guiadas por espíritos demoníacos, querem destruir a família, querem confundir os papéis entre homem e mulher, querem acabar com a vida dos nossos filhos. Eles aplaudem o vício e zombam da honra e da dignidade que só a família pode proporcionar. Querem destruir os fundamentos da família, querem provocar colapso e uma série de anomalias dentro da sociedade. Mas nós vamos resgatar, com a graça de Deus, os valores da família, em nome de Jesus, amém? Será que eu posso contar com você, querido? Como um soldado de Jesus que luta em prol da sua família, das famílias da nossa cidade, das famílias do nosso estado, do nosso país, das nações.
Deus nos chamou para ser uma bênção. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não quer apenas nos abençoar, mas que através da nossa vida, nós possamos ser uma bênção dentro do nosso lar, dentro do nosso contexto familiar, e que através do nosso testemunho, da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade genuína, abençoada, abençoadora, sejamos uma bênção na vida de muitas e muitas famílias, para a glória de Deus. Amém? Então algumas perguntas surgem quando nós falamos acerca de família, e esses 2 salmos são valiosos, preciosos acerca disso. Por que a família é um tesouro de Deus? Por que a família é o maior patrimônio que eu e você podemos ter? Não é ouro, não é prata, não é patrimônio material, não é carreira profissional, não é sucesso. Nós vamos ver isso, amados, através do texto, dessa meditação. A família, nessa terra, o maior tesouro que nós podemos ter é uma família abençoada por Deus. É lutar em prol das famílias, e entender que a família é um tesouro de Deus. Qual é o valor dela? Qual é a importância dela para a sociedade, para mim e para você? E é através dessas perguntas maravilhosas nós queremos responder com a graça de Deus, através desses lindos salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128. Primeiro salmo de número 127, você está com a Bíblia aberta aí, nós também estaremos projetando, fala que todo bem procede de Deus. Todo bem, toda bondade, todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, procede dele. E é interessante que o tema central desse salmo é a família. Ou seja, se existe um lugar que Deus quer nos abençoar, é através dos nossos lares, é através da família. Salmo 128 fala do temor de Deus e da felicidade no lar. Ou seja, Deus está falando para mim e para você, se andarmos no temor do Senhor, se colocarmos os princípios do reino de Deus, nos nossos contextos familiares, nos nossos relacionamentos, teremos lares abençoados e desfrutaremos de alegria, prazer, deleite e felicidade nos nossos lares. É possível ser feliz no contexto da sua família, amém? Esse é o sonho de Deus para mim e para você. E é sobre isso que nós vamos falar com a graça de Deus. Salmo 127, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Galardão de quem? De Deus. Seus filhos são presente de Deus para a sua vida, querido. Será que você olha para os seus filhos dessa maneira? Como um presente de Deus? Como uma dádiva do céu? Como herança do Senhor? Versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem e a mulher também, que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo de número 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, ou seja, os teus netos, teus bisnetos, e a paz seja sobre Israel. Amém? A paz de Deus esteja sobre a sua casa, querido. Eu acho lindo esse versículo do 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. Olha a felicidade aqui, a alegria, o prazer, o deleite, o companheirismo, a amizade, a unidade, a comunhão, e tudo te irá bem. Fala de sucesso.
sucesso familiar, prosperidade, bênção, em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, querido. É isso que Deus tem para nós. Eu coloquei esse versículo do Salmo 128, 1 e 2, na entrada da minha sala. Quando os meus filhos entram, minha esposa e eu entramos na casa, pela porta, entramos na sala, está estampado assim na parede. Fiz em vinil, em adesivo. Muito legal, se você puder fazer isso, querido, faça isso. Vai nessas empresas aí que fazem plotagem, banner, essas coisas. Pega um versículo bíblico e peça para eles plotar. Eles fazem o adesivo todo em formato de letras, você coloca na parede da sua casa as escrituras que profetiza a bênção do Senhor sobre o teu lar. Amém? Que coisa mais linda, meus filhos entram dentro da casa, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E é isso que Deus tem para nós, e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É isso que Deus tem para nós, querido. Primeira grande verdade que nós aprendemos nesse Salmo 127 e 128, a família foi criada por Deus para nosso bem e para nossa felicidade. Vou repetir, a família foi criada por Deus, não foi criada pelo homem, como dizem alguns antropólogos, sociólogos. A família é criação humana, a família é criação dos costumes de muitos anos e de muitas épocas. Querida, a família é criação divina. Deus criou a família para o nosso bem e a nossa felicidade. A família é uma ideia de Deus, nasceu no céu e não na terra, nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. A família foi escrita na eternidade. Deus tem um relacionamento familiar dentro da Trindade Santíssima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam como uma família perfeita. É o nosso modelo de família perfeito, de unidade, de carinho, de afeto, de cuidado um com o outro, de caráter, de integridade, de tudo, de glória, de tudo, amados. Deus é o nosso exemplo de família. E nós precisamos ser parecidos com Jesus, seu Filho amado, que nos ensinou o que é ser filho de Deus. Aquele que criou a família também, amados, nós precisamos entender, Ele estabeleceu princípios eternos para governá-la. Se você não ler a Bíblia, se você não estudar a palavra de Deus, se você não aplicar os princípios de Deus no seu lar, na sua família, não tem como a família dar certo. É igual construir a sua casa sobre areia. Construir a casa sobre a areia é construir sobre as futilidades dessa terra, os princípios mundanos, as filosofias equivocadas. Esses tempos no retiro de casais eu ministrei sobre isso, né? Superficialidade, o individualismo, o materialismo, o consumismo, o egoísmo, todos esses ismos falsos que destroem o lar e a família. Então nós precisamos aplicar os princípios de Deus para governarmos a família para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua família, querido. Que a paz de Cristo reine no seu lar e na sua casa. Foi Deus quem criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher. O casamento, segundo Deus, é heterossexual, ou seja, entre homem e mulher. Tudo aquilo que é contrário a isso é fora do padrão bíblico, é fora da perspectiva cristã, não tem nada a ver conosco. Foge do padrão ideal de Deus, tradicional cristão. É heterossexual. O casamento, segundo Deus, é monogâmico, ou seja, entre dois cônjuges, marido e mulher. Monogâmico, ou seja, apenas duas pessoas se relacionando, entre elas não pode ter filial, somente matriz. Amém? Tem gente que gosta de ter um monte de filial, em cada cidade tem uma. Irmãos, casamento segundo Deus é para a bênção de Deus, é para ser um casamento heterossexual entre homem e mulher, para que Deus possa promover comunhão emocional, física, corporal, ali, espiritual, intimidade entre o casal, de forma monogâmica. Você sabia que até antes do século XVI, ali entre 1500 e 1600, antes da influência da reforma protestante, 80% do mundo, tamanha era a corrupção humana,
era poligâmico, ou seja, tinha mais, né, os casais eram formados por mais pessoas, né, um homem com duas, três mulheres, duas mulheres com um homem, e aquele balaio de gato, aquela confusão. É normal, até em algumas culturas hoje existe isso, no mundo hindu, no mundo árabe, né? O árabe mesmo ali, o muçulmano, se ele puder, tiver condição financeira de ter mais de uma mulher, ele pode, segundo a cultura árabe, pode. A poligamia é isso, mais de um parceiro, mais de um companheiro. Mas Deus é contrário a isso, querido. Lá na África é um problema enorme para a igreja cristã na África. Porque dentro da cultura africana, às vezes os missionários chegam, ganham uma família para Jesus, quando chega lá, o cara tem 3 esposas e 12, 15 filhos. Imagina o rolo, confusão. Irmãos, o casamento segundo Deus, a família tradicional, a família cristã, ela é heterossexual, ela é monogâmica e ela é monossomática. O que é isso, monossomática? É 2 em um só corpo, mono, somático, corpo. 2 palavras gregas, significa um só corpo, uma unidade em Deus. Marido e mulher são um só. Você, marido, quando prejudica a sua mulher, você está se auto-prejudicando. Você, mulher, quando afeta, machuca, arrebenta seu marido, você está se autodestruindo. Lembre-se disso. Tudo aquilo que você faz contra a sua família é um botãozinho de autodestruição. Você se destrói. Porque o outro é um reflexo de mim mesmo, é um espelho de mim mesmo, é bate e volta, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se você arrebentar a sua mulher ou seu marido, você vai colher um cônjuge arrebentado e ferido. E todo aquele que fere o outro é porque tem feridas mal resolvidas dentro do seu coração. Por isso, amados, vamos fazer esses cursos que nós abrimos, Veredas Antigas, cursos Casados para Sempre, Homem ao Maço, todas essas coisas que a gente faz é para abençoar a tua vida e o teu coração, querido. Porque o casamento, a família é um projeto de Deus. Amém? É heterossexual, é monogâmico, é monossomático. Só Deus tem esse poder de transformar 2 em 1. Um só coração, um só propósito. Já não tem esse negócio de, é meu dinheiro, é teu dinheiro. Isso aí é uma imaturidade, é uma carnalidade. Não tem meu e teu, você casou, tudo é nosso. Tudo é vosso. Tudo é nosso, não tem meu e teu, tudo é nosso. Acabou meu dinheiro, não tem problema, amor, toma aqui. A mulherada adora essa frase. Fala, Deus. Usa o teu servo. Irmãos, é verdade. Você, marido, precisa ser sensível à tua família. Foi uma das coisas que eu aprendi no contexto familiar. Irmãos, eu era super econômico, meio que mão de vaca. Pensa num homem, guardava tudo, sempre tive dinheiro guardadinho, as coisinhas. Quando eu casei, eu tive que perceber que a minha esposa tinha necessidades. E pensa numa quantidade de necessidades que uma mulher tem, irmão. Quer ver filha? Irmão do céu. Filho é mais barato. Agora mulher, né, pastor Volteni, tem 3 filhas. Imagina o pastor Volteni. Irmãos, não é fácil. Ter família é investimento, é sensibilidade financeira. Deixa de ser muquirana, mão de vaca. Sabe, pode até ser econômico, mas não avarento. Não seja assim, é uma das coisas que Deus trata na nossa vida. Quando a gente casa, nós precisamos entender isso. É 2 em 1, tudo é nosso, nada é meu nem teu, tudo é nosso. Casamento também, além de ser heterossexual, monogâmico, monossomático, é algo que deve ser, segundo o ideal de Deus, segundo os valores cristãos, indissolúvel. Não deve se desfazer, nós não podemos tratar as relações com superficialidade, o casamento como se não fosse nada, como se fosse uma coisa banal. O casamento tem que ter unidade, tem que ser indissolúvel, ou seja, você tem que desgastar todos os teus recursos, tudo que for possível, lutar em prol da tua família para que ela nunca se dissolva, gente. Toda destruição de um lar e de uma família é dolorida, é um processo terrível que machuca a ambos. É igual colar 2 folhas com cola. Quando você cola 2 folhas e depois tenta separar essas folhas, nós fazemos essa dinâmica no Casados para Sempre. Não tem como, arrebenta as 2 folhas, sai cheia de buraco, cheia de falhas.
Assim é um homem e uma mulher que passa pelo processo de divórcio, os filhos ficam atribulados. Nós temos que lutar pelas famílias, irmãos. Amém? Deus está contando comigo e com você. Tudo bem, já errou lá para trás, fez um monte de besteira, não tem problema. Deus conserta tudo, o nosso presente. Deus apaga o nosso passado e nos dá um novo futuro para a glória de Deus. Mas nós precisamos cuidar das nossas famílias, lutar. Não podemos tratar com superficialidade aquilo que é importante para o coração de Deus. Precisa ser importante para o meu coração. O divórcio não pode ser a primeira opção, o primeiro recurso. Não! Tem que ser o último recurso, porque Deus odeia o divórcio. E o divórcio, segundo o padrão da Bíblia, nós temos uma ministração extraordinária do pastor Valteni, que fala sobre o divórcio e o novo casamento. Nós temos na internet também, no nosso canal. Entre lá, você pode achar no YouTube, fala sobre isso. Querido, preste atenção, Deus odeia o divórcio. A família, segundo Deus, tem que ser indissolúvel. Nós temos que lutar pelas nossas famílias. Deve prevalecer no contexto familiar o amor e a fidelidade. Será que você ama verdadeiramente os seus? Será que você é fiel ao seu cônjuge, fiel aos seus filhos? Será que existe intimidade ali dentro das suas relações, que são desfrutadas com deleite e com pureza? Uma das coisas que o diabo faz, o demônio, o espírito de adultério, é que ele quer tirar o prazer sexual, o deleite do contexto do casal e jogar para fora, nas relações entre amantes. Ele gera aversão dentro do casal, ele gera uma série de anomalias. Ele entra, ele endemoniza a cama. Tem uma palavra minha só sobre esse assunto. É uma das mais vistas no YouTube. Dentre os vídeos que nós temos, é a segunda mais vista. A primeira é sobre o milênio do pastor Valteni. E a segunda é sobre a tragédia do adultério. Assista lá, querido. Eu já preguei nessa igreja sobre esse assunto. É uma tragédia isso. Traz consequências terríveis para o marido, para a mulher, para a vida dos filhos, para o futuro. Causa perseguição espiritual, endemoniamento do lar, da cama, da família. Gente, é terrível isso. O casamento foi feito para não se dissolver. Precisamos lutar pelas famílias. Amém? Levanta as mãos para os céus e fala: em nome de Jesus, eu vou lutar pelo meu lar, pela minha família. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá graça. Eu quero ser um instrumento de Deus para a bênção do meu lar, para a bênção da minha família. Esse é o projeto de Deus. Só assim cumpriremos o propósito divino. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer levantar uma descendência abençoada. Que os teus filhos sejam mais abençoados que você, em nome de Jesus. Que os teus netos sejam mais abençoados que os teus filhos. Deus quer levantar uma descendência santa de filhos e filhas espirituais que sejam melhor do que nós. Mas nós temos que lutar pelas famílias. Primeira coisa que nós aprendemos: a família foi criada por Deus para nosso bem e para nossa felicidade. É o que nós vemos aqui nesses dois salmos. Segunda grande verdade que nós aprendemos: a família deve ser guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo. Vou repetir: a família deve ser guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo. Deus não fez a família só para ser bonito, gente. Deus tem um propósito para ela. Deus tem uma vocação para mim e para você. Deus quer que nós criemos os nossos filhos no temor do Senhor. Geremos nele, nos seus coraçõezinhos, prudência, bons modos, gente. Que tem de molecada mal educada hoje em dia. Porque os pais jogam a responsabilidade no colo dos professores, dos diretores, das coordenadoras pedagógicas, da psicóloga. Não dedicam tempo para os seus filhos, não ensinam bons modos, não educam eles. Não é papel de professor, presta atenção, olha para mim. Não é papel de professor, de babá, de psicólogo, de coordenador pedagógico, de diretor ensinar os teus filhos. É seu papel, é sua responsabilidade. Se você colocou um filho no mundo, querido, Deus espera que você o crie no temor do Senhor, ensinando a prudência, ensinando bons modos, educando no temor do Senhor, gerando espiritualidade lá dentro. Fez uma besteira, não passa a mão na cabeça.
bota de castigo, disciplina, tem a varinha que a Bíblia ensina, tem uma série de elementos disciplinadores que nós podemos aplicar no nosso lar, na nossa casa. Faz um quadrinho com estrelinhas, se você tem filhos pequenos. Aqueles que se comportarem melhor, vai botando estrelinha. Final da semana, dá uma caixa de bombom. Tu vai ver que os bichinhos vão ficar bom. Eu já fiz isso, eu e a Sofia, quando eles eram menorzinhos. Funciona, amado. Pensa numa competição entre eles. Papai, hoje eu fui bonzinho? Mamãe, e aí? É minha vez, né? Eu que vou ganhar a caixa de bombom. É assim, queridos. Ensinando eles no temor do Senhor, gerando ali competitividade para o bem. Gerando neles um coração que tema ao Senhor, com prudência, bons modos, educação, espiritualidade no lar. Mesmo num mundo corrompido, amados, podemos viver santidade no nosso lar. Amém? Será que você tem observado o que os teus filhos têm visto? Será que você tem checado aonde, que sites eles têm entrado, que tipo de programas de televisão eles têm visto? O que passa no celular deles, gente? Hein? Você tem visto, você sabe o que os teus filhos fazem, quem são seus amigos, aonde eles vão, que tipo de ambiente eles frequentam. É sua responsabilidade preservar a santidade no lar. Cuidar, o seu lar tem que ser um lugar santo, um lugar consagrado, um lugar para a glória de Deus. Eu vejo pais cristãos às vezes deixando os filhos que tem os seus namoradinhos, namoradinhas, trazendo para transar dentro de casa, irmãos. Ter relação sexual dentro da sua casa, que é um lugar santo, que deveria ser um tabernáculo de Deus. Tem pai e mãe que deixa os filhos trazer namorado do mundo, sabe, sem os valores cristãos, para ter relação sexual dentro dos seus lares, dentro da sua família, e não entende por que o lugar está pesado, está carregado, cheio de demônio às vezes. Porque estão fazendo coisas erradas, estão profanando o seu lar, que precisa ser santo, que precisa ser consagrado para a glória de Deus. Será que você tem promovido santidade no seu lar, querido? Não permita que os seus filhos aprontem dentro da sua casa. Eu me lembro, meu pai, várias vezes ele falou para nós, ele falou, queridos, aqui dentro, quem canta de galo nessa casa sou eu. Aqui dentro dessa casa vocês não vão aprontar. Eu já ensinei os caminhos do Senhor, já ensinei a palavra de Deus, espero que vocês tenham temor do Senhor. Se você quiser aprontar lá fora, o problema é de vocês com Deus, mas dentro dessa casa tem ordem, tem princípios, tem valores. Quem canta de galo aqui, o sacerdote, sou eu. Irmãos, pela graça de Deus, nós nunca aprontamos dentro da casa, dentro do lar, porque meu pai sempre gerou esse temor de Deus. Nunca. Ele não permitia isso. E você também não pode permitir, se você quer viver na santidade do Senhor no seu lar, mesmo num mundo corrompido, mesmo num mundo relativista, né, onde os valores são relativos, são seguidos conforme o sentimento de cada um, como diz o mundão aí fora. Ah, não existe verdade, esse negócio da Bíblia, esse é um livro escrito por homens, dizem eles. Esse negócio de verdade absoluta não existe. É assim que eles falam. Algo que é certo para você, talvez não seja para mim. O que Deus diz na Bíblia é só para os cristãos, para nós não. Mesmo no mundo relativista, nós temos que construir as nossas famílias nas verdades absolutas da palavra de Deus. Amém? Nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, nós cremos no Biblos, no livro dos livros, na Bíblia da capa preta, né? Nós somos da Bíblia, nós somos do povo de Deus, nós cremos nos valores cristãos, nós cremos na família tradicional, entre homem e mulher, heterossexual, monogâmica, monossomática, indissolúvel. Esses são os valores do reino de Deus. É assim que nós temos que construir as famílias cristãs. Os nossos filhos são herança do Senhor, amados. São herança do Senhor. São preciosidades de Deus. São pedrinhas preciosas que Deus entrega nas nossas mãos para nós cuidarmos, lapidarmos, amarmos, acolhermos, instruirmos no caminho do Senhor. A Bíblia diz aqui no Salmo 127, são como flechas forjadas por nós, para que lancemos para um futuro abençoado, para dentro dos projetos de Deus para a vida deles, querido, para os sonhos de Deus.
São flechas que eu e você forjamos na presença de Deus, conforme diz o Salmo 127. Os nossos filhos são vasos de honra, tem que ser vasos de honra, tem que ser portadores das boas novas, tem que ser reparadores de brecha, tem que ser servos do Deus Altíssimo. Amém? Talvez você fale: pastor, mas os meus filhos estão no mundo, não temem ao Senhor, e ainda não conhecem a Deus e nem vivem os valores cristãos. Então tem uma palavra para você, querido: não desista dos seus filhos em oração. Amém? Chega a determinada idade que nós não temos como pais muito o que fazer depois de 17, 18, 19, 20 anos, a não ser orar por eles. Não desista dos seus filhos em oração e aconselhar eles. Aconselhar. Eles vão ter que fazer as próprias escolhas conscientes, da qual eles serão responsáveis, que trarão consequências, boas ou más, vida ou morte, bênção ou maldição. Mas nós temos que aconselhá-los, e nós nunca podemos desistir deles em oração. Amém? Gostaria de indicar um filme para vocês, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, assista esse filme, é extraordinário, fala sobre o poder da oração. O Dimas emprestou para nós, né, querido? Quarto de Guerra. É um filme extraordinário que fala sobre o poder da intercessão, da oração no contexto da família. Assista esse filme. Pega nas livrarias evangélicas ou compra, é barato, é 20 e poucos reais um filme desse. Assista com a sua família, invista na sua família. Nossos filhos vão ser vasos de honra, portadores de boas novas, reparadores de brechas, servos do Deus Altíssimo. Pastor, mas o meu filho faz tudo errado. Começa a profetizar vida sobre ele, em nome de Jesus. Quem vai profetizar vida aí sobre a sua família, levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero profetizar vida em nome de Jesus. Querido, declare que ele será um homem de Deus, que ela será uma adoradora de Jesus, será um missionário, será um pastor, será um homem de Deus, um empresário, um comerciante, um homem cheio do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, vai casar com um homem abençoado. Começa a profetizar vida, que a tua boca saia vida, saia, palavras proféticas de vitória, de bênção. Esse é um dos grandes segredos do povo judeu, sabia? Nós aprendemos isso no curso Veredas, num dos módulos do curso Veredas, chamado Abençoando Gerações. O que faz com que o povo judeu seja... Por que eles são tão abençoados, tão prósperos? Porque todos os dias os pais e as mães colocam as mãos sobre os filhos e dizem: vocês são um povo especial, você é filho do Deus Altíssimo, você será próspero, que o shalom de Deus venha sobre a sua vida, que Deus abençoe tudo aquilo que cair nas tuas mãos. Todos os dias os filhos dos judeus ouvem isso dos seus pais. A bênção do Senhor invocada sobre eles. Agora imagina como é que é a alma de uma pessoazinha que vai crescendo com essa palavra de vitória, de bênção, de conquista. Hoje é o povo mais rico do mundo, mais próspero. A maioria dos grandes bancários do mundo inteiro são judeus. Claro que às vezes fazem umas besteiras, né? A gente sabe, eu não estou aqui passando a mão em coisa errada de judeu, mas o segredo da prosperidade do povo judeu é esse: é a bênção dos pais sobre os filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Abra comigo Deuteronômio 11, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Olha que ensinamento maravilhoso, está dentro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da repetição da lei. Deuteronômio significa significa repetição da lei. Nômio, noma, lei. Deuteronômio, repetição da lei, onde Moisés repete tudo aquilo que ele aprendeu com Deus, repete ao povo o coração de Deus para o seu povo. Ele diz no versículo 18: ponde, pois, estas minhas palavras, diz o Senhor, no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos.
Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias dos céus acima da terra. Amém? Essa é a bênção de Deus para o seu povo. É assim que nós temos que abençoar a nossa família, falando da palavra de Deus o tempo todo, em todo lugar, assentado, deitado, de manhã, à tarde, à noite, viajando para lá e para cá. Temos que ensinar os nossos filhos no temor do Senhor, temos que colocar a palavra de Deus estampada sobre as nossas casas, sobre a nossa fronte, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, dentro da nossa alma. Terceira grande verdade, para encerrarmos, sobre a família como tesouro de Deus, é que a família é um presente de Deus que devemos cuidar com empenho. Hoje um dos maiores pecados da sociedade atual é a omissão. Homens omissos dentro do lar, mulheres omissas dentro do lar, cada qual não cumprindo o seu papel, e aí arrebentando os lares, o futuro dos filhos. Nós precisamos entender que a família é um presente de Deus, que devemos cuidar com empenho, com diligência, com esforço. Não gaste tempo correndo atrás das coisas, amados. Corra atrás de Deus, e Deus vai trazer as coisas. Priorize a sua família, querido. A família é mais importante que as coisas. O que é mais importante? Você ter uma casa de campo, uma casa na praia, ou o coração dos seus filhos? O que é mais importante? Você dar um carro zero para sua mulher, ou ter o coração da sua mulher e ela te ver como um parceiro fiel, como um homem de Deus, como um santo homem de Deus? Não basta ser homem, querido, como nós aprendemos lá na PIB de Marília, tem que ser homem de Deus, e não basta ser homem de Deus, tem que ser um santo homem de Deus, como também uma santa mulher de Deus, querido. Não basta ser mulher, mulher aí tem um monte, mas mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, querido. Será que você tem sido uma santa mulher de Deus? Será que você, homem, tem exercido o sacerdócio dentro do seu lar, sendo o santo homem de Deus? Será que os teus filhos te veem assim, prostrado, orando, clamando, invocando o nome de Jesus, lendo a Bíblia todos os dias? Será que a tua família te vê como alguém espiritual, madura, sábio? Ou te vê como uma pessoa carnal, um estúpido, grosso, um cavalo? Minha mãe, quando casou, ela dizia, né? Meu sonho era casar com um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Aí quando ela conheceu meu pai, coitado, Deus ainda não tinha transformado. A minha mãe disse que veio só o cavalo, que o príncipe não chegou. Mas com a graça de Deus, meus pais entregaram a vida para Jesus, começaram a ler a Bíblia, começaram a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu vi a transformação no coração do meu pai. E até hoje, querido, nós temos uma relação tão maravilhosa, tão preciosa. Estou com saudade deles, chegar em casa vou ligar para eles. Pensa num homem que ama os seus pais, que ama os seus pais espirituais também, os nossos pastores maravilhosos. Nós temos que valorizar a família de Deus, nós temos que valorizar a igreja, nós temos que valorizar a nossa família natural, querido. Você precisa amá-los. Quem semeia amor, colhe amor. Tudo aquilo que você investe amor, prospera. Fala comigo, tudo aquilo que eu invisto amor, prospera. Tudo aquilo que você investe amor, prospera. Invista amor, você vai ver a tua família florescer, os teus filhos ser uma bênção, teu casamento ser um lugar, um pedacinho do céu na terra. É assim que Deus projetou a família, querido. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sob os escombros da família é loucura. Tem muita gente fazendo isso. Homens se matam, se lançam no trabalho loucamente, e ali querendo alcançar o sucesso profissional, o sucesso pessoal, esquecem dos filhos, da mulher e perdem a família.
Mulheres às vezes saem, para a vida profissional, querendo se achar mais do que os homens e tal, e querendo mostrar, e ali, ou se mostrar para outra mulher, ou para concorrente, ou para coleguinha da universidade, e não sei o quê. Irmãos, nós não somos nada contra as mulheres trabalhar, desde que elas cumpram o seu papel dentro do lar e da família. Não tem problema nenhum. Quer trabalhar? Amém, glória a Deus. Mas cumpra o seu principal projeto de Deus, que é a sua casa, é a sua família, cuidar do seu marido e cuidar dos seus filhos. Cumpra isso. E você, marido, seja um provedor, sabe, alguém que seja valoroso, não que ficar dependendo economicamente da mulher, como nós vemos alguns homens aí, calça frouxa, bananas, ficam dependendo das mulheres, são acomodados, são os folgados. E aí não tem moral em casa, porque nunca foi provedor, sempre fica às custas da mulher, coitada, que tem que se matar, se destruir lá na vida profissional, porque o homem é um banana, é um covarde, não exerce seu sacerdócio. Um dos aspectos do sacerdócio do homem no lar, de ganhar o coração da mulher, é com a provisão, provedor. Até comprar pão eu faço isso para minha família. Até ir no supermercado eu gosto de ir. Porque eu gosto que eles me vejam como provedor deles. Amém? Que você, marido, seja provedor da sua família. E não folgado, que senta no sofá e que os membros da sua família sejam seu servo, seu escravo. Vai lá buscar um negócio, mulher. Isso aí não é ser homem. Esse homem é ter caráter, ganhar o coração dos seus filhos, da sua mulher, servindo-os em amor, se sacrificando por eles. Isso é ser homem de Deus, é ser um santo homem de Deus. Dediquemos o nosso melhor para as nossas famílias, gente. Tempo, recursos, educação espiritual, cultural, moral. Será que você tem dedicado tempo, recursos para a sua família, educação espiritual, cultural e moral? Hein? Será que você tem investido na sua família? Saiba que investir na família é investir em nós mesmos. Você vai ser abençoado, você vai ser agraciado, se você investir na sua família. Quando a família vai bem, a igreja é abençoada, é edificada, até a pátria é bem-aventurada quando a família vai bem. E aí nós entendemos por que o nosso país vai de mal a pior, em termos de moralidade, em termos de corrupção. É porque as famílias estão mal. Quando a família, célula máter da sociedade, está destroçada, destruída, a sociedade está destruída, está cheia de anomalias. Porque as famílias não têm cumprido o seu papel. Mas Deus está chamando eu e você, as nossas casas, as nossas famílias, para fazermos a diferença no nome de Jesus. Quem quer fazer a diferença, levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero ter uma família abençoada para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para o nosso bem e para a nossa felicidade. Primeira coisa que nós aprendemos. Segunda coisa que nós aprendemos: a família é guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo, promover a glória e a graça de Deus, o amor de Deus. O reflexo do amor de Deus tem que ser os nossos lares. E em terceiro lugar, a família é um presente de Deus que devemos cuidar com empenho, porque investir na família é investir em nós mesmos. Semeie nesse canteiro fiel, querido, fértil, é garantia de uma abundante colheita de Deus. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Os céus se alegram e regozijam quando homens e mulheres de Deus se alinham com o céu e fazem dos seus lares um pedacinho da nova Canaã. Amém? Deseje isso para a tua vida, querido. É possível ser feliz no contexto do seu lar, da sua família. É possível, basta alinhar o seu coração com Deus, se arrepender dos seus pecados, viver os princípios e os valores do reino de Deus. Você pode ser uma bênção na vida dos seus. Lembre-se disso, Jesus está voltando.
não vai subir lá para o céu aquele que maltrata os seus conservos, como diz Mateus 24. Mateus 24 fala de um homem nécio, burro, né, imprudente, que ele era isso porque ele andava com os ébrios, com a sociedade sem Deus, vivia uma vida desregrada. E a segunda característica desses que ficaram para trás no arrebatamento é porque ele maltratava os seus conservos, seus irmãos, a sua família. Tem muita gente que é assim, gente. Na igreja é um anjinho, mas em casa é um demoninho. Conhece a história do filhinho que chegou para o pastor e falou: pastor, não dá para trazer a igreja lá para casa? Mas por que, menino? Joãozinho, o que houve? Pastor, pensa num homem de Deus aqui na igreja, mas quando chega lá em casa, o meu pai quebra o pau, ele e a minha mãe, parece um inferno. Deus te chamou para ser uma bênção no seu lar, na sua casa, na sua família, na sociedade e na igreja também. Amém? Vamos lutar pelas nossas famílias, querido. A família é um tesouro de Deus, é um presente de Deus que devemos cuidar com empenho. É guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo, e foi criada por Deus para o nosso bem e a nossa felicidade. Amém? Eu sei que as maiores feridas são feitas às vezes nos maiores afetos. Os relacionamentos promovem feridas, às vezes acontece, machuca, fere, dói. Mas também nos relacionamentos nós podemos promover cura. Amém? Deus te chamou para ser um agente de cura, uma bênção dentro do seu lar, dentro da sua família. Ah, pastor, mas eu não consigo, não estou dando conta. Busque ajuda. Nos procure, querido. Nós temos pastores, né? Nós temos obreiros e obreiras para te ajudar, te aconselhar, te orientar, para que a sua família seja uma bênção para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, querido, antes que os trovão desliguem. Manda a sua casa agora, começa a falar com Deus, começa a profetizar a bênção de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Levanta a tua voz agora, querido, começa a orar junto comigo, antes de nós fazermos essa oração final. Começa a abençoar o teu lar, a vida dos teus filhos, o teu casamento. Chega de falar besteira, chega de amaldiçoar a tua família. Vamos falar palavras de bênção, palavras de vitória, profetizar a vida onde há morte, profetizar a vitória onde há derrota, profetizar triunfo onde há fracasso, no nome de Jesus. Nós queremos abençoar no nome de Jesus as famílias da Igreja Batista Betel, de cada membro, de cada frequentador. Senhor, abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, o projeto de Deus chamado família. Pai, nós oramos e intercedemos pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelas vidas dos nossos filhos. Abençoa os jovens que aqui estão, os adolescentes, ó Deus, no nome de Jesus, vai derramando graça, glória, já separa desde já cônjuges abençoados para eles, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Abençoa os nossos filhos, que sejam flechas forjadas por Deus, para a glória de Deus, que sejam herança do Senhor, que os nossos casamentos exalem o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que a paz de Cristo reine abundantemente nos nossos lares. Não há briga, não há confusão, não há discórdia, não há ruptura, mas a reconciliação, a paz, a restauração, a cura, no nome de Jesus. Senhor, vai curando as almas feridas, vai curando os corações que estão rotos, que estão destruídos, esfacelados. Pai, nós sabemos que muitas pessoas chegam à igreja destruídas, machucadas, feridas, em relacionamentos passados. Pai, vai riscando todo trauma, todo complexo, toda ferida, toda anomalia, toda erva daninha, todo pensamento equivocado, no nome de Jesus. Vai ajustando a alma, vai curando o coração, vai restaurando as vidas, em nome de Jesus. Nós lutaremos pelas famílias, nós declararemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, dá sabedoria, dá graça, guia eles, orienta, ajuda, Pai, abençoa, em o nome de Jesus, protege e guarda as nossas famílias. Ouçam, demônios, vocês foram lançados no inferno para destruir os lares, as famílias, os casamentos, o futuro dos filhos. Vai soltando agora, vai soltando o casamento, a vida do marido, da mulher. Você que quer jogar para fora o prazer, o deleite sexual, a intimidade do casal, espírito de adultério, espírito de pombagira, demônio destruidor de lar, de família, vai caindo por terra agora, vai saindo agora. Pega todo o teu lixo, tudo aquilo que tens forjado, arquitetado, todo mal, vai caindo fora agora no nome de Jesus. Nós destruímos, quebramos e anulamos todos os poderes das trevas, tudo aquilo que o diabo fez, nós anulamos, porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, e nós desfazemos em nome de Jesus, pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões, e de todo o poder do mal, e declaramos as nossas famílias abençoadas por Deus, em nome de Jesus. Levanta as mãos, só para nós fazermos a última declaração, e aí eu vou passar a palavra ao pastor Volteni. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, perdoe os teus pecados, exerça compaixão e misericórdia sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor te prospere em todos os teus caminhos, o trabalho das tuas mãos, que o Senhor mantenha íntegro e irrepreensível o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, abençoando com o shalom de Deus, o favor divino, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Uma semana abençoada no nome de Jesus. Não sai ainda, o pastor Volteni quer dar uma mensagem para você. Irmãos, no próximo sábado, ao meio-dia, o pastor Silas Malafaia vai trazer, eu não ouvi ele falar, mas eu estou sabendo que ele vai trazer, ou ele vai entrevistar um procurador da República, ou ele vai trazer, vai passar alguma coisa sobre esse procurador da República. Eu já ouvi um pedaço de uma entrevista que ele deu a um repórter, e este homem vai falar algo muito importante para nós. Ele vai falar sobre a ideologia de gênero, essa coisa que querem implantar nas escolas, estão já implantando, a revelia das leis brasileiras e da Constituição Federal. O governo atual está atropelando a Constituição da República e as leis de ensino deste país para meter goela abaixo esta ideologia de gêneros na escola, para os teus filhos, teus netos.